Você que tem acompanhado as nossas mensagens, dá uma força para o nosso canal, se inscreva, ative aquele sininho para receber as notificações de novas mensagens, compartilhe os nossos vídeos. Existem muitos irmãos precisando conhecer a palavra da verdade. Muito obrigado. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que ama e segue a Jesus. A palavra de Deus diz assim, no livro de Neemias, capítulo 6, versículo 1. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas dos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer, faço grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou seu servo com uma carta aberta na mão, e na qual estava escrito, entre os gentios se ouviu, e Gesem diz, tu e os judeus intentais rebelar-vos, então edificas o muro, e tu te farás rei deles, segundo estas palavras. E que pusestes profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo, este é rei em Judá, de modo que o rei o ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém eu mandei dizer-lhe, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virá uma tarde, sim, de noite virá uma tarde. Porém, eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira alguma entrarei. E percebi que não era de Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma coisa para me infamarem e assim me vituperarem. Louvado seja o nosso Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, que essa palavra aumente a tua fidelidade ao nosso Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, minha família em Cristo, povo mais que vencedor em Jesus. Existem pessoas, meus irmãos, cujo chamado é para atrapalhar, para obstruir as ordens de Deus. Mas, obviamente, esse não é o chamado de Deus, mas do inimigo. E essas não são pessoas de Deus, mas do inimigo. Enquanto Neemias punha mãos à obra na reconstrução do muro do templo, Sambalate, Tobias e Gesem
criavam estratégias para impedir o trabalho dele e da sua equipe, usando de mentiras, subornos e persuasão. Mas Neemias era um homem de Deus e estava ali a serviço do Senhor, por Deus autorizado. E toda a conspiração gerada não foi suficiente para impedir a realização da vontade de Deus. Neemias não desistiu do seu objetivo de realizar a obra do Senhor e nem mesmo titubeou. O muro foi reconstruído e o templo foi restaurado, assim como a prática de oração ao Deus verdadeiro e todo-poderoso, aquele por quem todos os que se insurgirem em contra sofrerão as consequências dos seus atos. E era Neemias, naquela época, copeiro do rei, o que demonstra que não é preciso ser uma pessoa influente, poderosa, importante, mas sim uma pessoa dedicada, determinada para fazer a vontade de Deus. Mais tarde, a dedicação de Neemias foi recompensada, porque ele foi nomeado governador de Jerusalém. Nos dias de hoje, temos ainda, e como temos, Sanbalate, Tobias e Gesem, apenas com outros nomes. São os inimigos da obra de Deus, inimigos de Deus. Eles persistem ativamente militando contra a missão a nós deixada pelo nosso Senhor Jesus. Eles estão nas mídias sociais, nos locais públicos e até mesmo nos templos. São pessoas que estão a serviço do anticristo, ou talvez seja o próprio anticristo em pessoa, aquele que tenta se fazer passar por Deus, mas que em realidade se levanta contra tudo que é de Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não nos movais facilmente do vosso entendimento, nem os perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha o perigo, meus irmãos. Certamente, meu amado irmão, você já se deparou com algum desses personagens. Com toda certeza, alguém já tentou te influenciar a não divulgar o Evangelho, a não devolver os dízimos, a não participar dos cultos, para tentar te afastar da vontade de Deus. Cuidado com eles, meus amados irmãos. Eles têm pele de cordeiro, mas por dentro são lobos vorazes. E se introduzem no nosso meio com muita astúcia, se fazendo passar por doutores na palavra de Deus, mas são espíritos enganadores, que têm plena consciência do fim que os aguarda, mas que não se arrependem e não mudam de vida, porque realmente não são de Deus. Uma das artimanhas deles consiste em alegar que não existe mais dízimos, que os dízimos eram do Antigo Testamento e que Jesus ou o Novo Testamento nunca falaram de dízimos. Alguns alegam
até que o dízimo não poderia ser pago em dinheiro, mas em produção. Vejamos se isso é verdade. Livro de Marcos, capítulo 2, versículo 41. Diz assim a palavra do Senhor. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Voltemos, meus irmãos, meus amados irmãos, ao versículo 41, o primeiro desse trecho que acabamos de apresentar. Esse trecho que pertence ao Novo Testamento, porque o livro de Marcos trata da vida e obra de Jesus e pertence ao Novo Testamento. Observe, irmãos, como era o próprio Jesus quem acompanhava o ofertório e observava atentamente, sentado diante da arca do tesouro, o que a multidão ali lançava como dízimos e ofertas alçadas. Vejamos de novo, livro de Marcos, capítulo 12, versículo 41. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Diga então, meu amado irmão, minha amada irmã, para que não haja mais dúvida, o que é que a multidão lançava na arca do tesouro? Dinheiro. Sim, dinheiro mesmo. Chama a atenção de todos para esse trecho, porque tenho visto muitos inimigos da obra de Deus se intitulando doutores na Bíblia e se vangloriando de ser profundos conhecedores de Deus, afirmando que os dízimos e ofertas têm que ser dados em frutas, em cereais, em mantimentos e não em dinheiro, como requer a igreja de hoje. Fica patente nesse caso o desconhecimento bíblico e dos propósitos de Deus, ou até mesmo a má intenção de parte dessas pessoas que não conseguem compreender, nem ao menos, que na época descrita pela Bíblia, no Antigo Testamento, o mundo não possuía todo o patrimônio industrial e financeiro de que dispomos nos dias de hoje. E o povo naquele tempo vivia basicamente da pecuária e agricultura. Por essa razão, muito se fala no Antigo Testamento de dízimos e ofertas realizadas através de animais e produção agrícola. Essas pessoas estão presas à letra, mas nem de longe compreendem o sentido desejado pelo Senhor de que a obra de Deus seja mantida por nós, provando a nossa fidelidade a Ele. 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Glórias a Deus. Meus irmãos, o mundo de hoje está repleto de inimigos da obra de Deus. Uns tentando tirar
proveito do ofertório dos fiéis da igreja em benefício próprio, e outros roubando a Deus e tentando conseguir mais adeptos aos seus atos de loucura, buscando confundir os irmãos com o intuito de minar o trabalho daqueles que seguem cumprindo com a missão que nos foi confiada pelo nosso Senhor Jesus, tentando evitar que as pessoas deem o dízimo. Em ambos os casos, meus amados, estamos falando dos inimigos de Deus e da obra dele. Fazer mau uso do ofertório é comprometer a obra de Deus e é roubar a Deus. E tentar impedir a devolução dos dízimos, que nem mesmo são nossos, mas de Deus, significa dificultar a congregação dos fiéis e a divulgação do Evangelho de Jesus, ou seja, roubar a Deus e condenar a expansão do Evangelho. Todos seremos, meus amados, responsabilizados pelos nossos atos, quer sejam bons, quer sejam maus. Quem rouba a Deus vai ter que prestar contas a Ele. E do mesmo modo, quem tenta impedir a realização da obra que Jesus nos deixou, também terá que prestar contas. E será que essas pessoas terão êxito nos seus intentos? Eu duvido. Do mesmo modo como Sanbalat, Tobias e Gesem não conseguiram paralisar o trabalho de Neemias, os inimigos de Deus e da obra dele, que tentam colocar em empecilho a expansão do Evangelho, estão fadados ao fracasso. Mas eles não querem ir para a perdição eterna sozinhos. Eles gostam de companhia. Estão recrutando pessoas para serem influenciadas pelas suas mentiras e artimanhas e afirmações, de modo que possam estar com eles hoje e também no futuro. Esteja prevenido, meu irmão, para não cair nessa cilada. Esse futuro não é para você, é para eles. Tenho visto também pessoas afirmando que o dízimo foi uma obrigação exclusiva do Antigo Testamento e que o Novo Testamento nunca se referiu a dízimos e ofertas. É mais outra demonstração imperiosa de desconhecimento, má índole ou desinformação dessas pessoas. O Novo Testamento trata tanto de dízimos e ofertas quanto o Antigo Testamento. O trecho que acabamos de apresentar é uma prova evidente de que o que anda propagando por aí é pura mentira, porque Jesus e o Novo Testamento trataram sim do ofertório de forma explícita ou implícita. E é natural que Jesus o tenha feito, porque ele nos deixou uma obra para ser realizada e a afirmação de que o dinheiro atende a tudo. E sabemos que neste mundo, meus irmãos, nada se faz sem dinheiro. Essas são, portanto, desculpas para justificar o erro das pessoas que estão em pecado, na desobediência, amando mais o dinheiro do que a Deus, considerando o dinheiro como sendo seu, sua propriedade, conseguido exclusivamente com seu esforço, com seu braço forte. Ou seja, estão na idolatria, estão induzindo as pessoas com menos conhecimento a pecar também, ignorando que tudo provém do Senhor. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 9, diz assim a palavra de Deus: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço,
e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Glórias a Deus. Observe, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo, instruindo a Timóteo, afirma que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Ele não diz que é o dinheiro a raiz de todos os males. Muitas pessoas tentam confundir os irmãos mais novos ou com menos conhecimento com a afirmação de que eles não devolvem o dízimo porque o dinheiro é do maligno. Curioso, meus irmãos, é que eu nunca vi, nem ouvi uma dessas pessoas rejeitar receber qualquer tipo de pagamento em dinheiro. Também jamais vi algumas delas rasgar ou queimar dinheiro. E se o dinheiro é do maligno, por que então querem ficar com ele? E até mesmo com a parte que não lhes pertence, que é de Deus, que são os dízimos. Como acabamos de ver, meus irmãos, é o amor ao dinheiro que é do maligno. Então, essas pessoas também são do maligno. E não devolvem os dízimos porque amam mais o dinheiro do que a Jesus e a obra dele. Nesse outro trecho que apresentaremos a seguir, vemos a Jesus falando explicitamente dos dízimos, incentivando as pessoas a cumprir com as ordens de Deus. Livro de Mateus, capítulo 23, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, pois, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Como tolos cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Meus irmãos, quando Jesus diz que devemos fazer essas coisas e não omitir aquelas, ele está dizendo que temos que fazer ambas, ou seja, devolver os dízimos e exercer o juízo, a misericórdia e a fé, que é, em suma, o amor para com o Senhor e para com os nossos irmãos, o cumprimento dos dois grandes mandamentos que Ele próprio, Jesus, nos deixou. Ele não está condenando nenhuma das duas ações, ou trocando uma pela outra. Ele está incentivando a fazer as duas. Jesus também se referiu ao dízimo em uma parábola que Lucas registrou em seu evangelho.
Livro de Lucas, capítulo 18, versículo 10, diz assim a palavra de Deus. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Meus irmãos, o livro de Hebreus também pertence ao Novo Testamento, e o seu escritor explica que os dízimos que hoje entregamos nas mãos dos pastores, homens mortais, são, na verdade, recebidos pelo Senhor Jesus, aquele que vive para todo sempre, e que efetivamente é o dono dos dízimos e das ofertas, como do ouro e da prata, e de todo o dinheiro do mundo. Jesus realmente, meus irmãos, não necessita do nosso dinheiro, nem de dinheiro algum, simplesmente porque Ele é o dono de tudo. Mas a obra dele, ela sim, precisa de dinheiro. E por isso, Ele prova a nossa fidelidade no cumprimento da sua ordem de devolver os dízimos. Livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 8, diz a palavra de Deus: e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Meus irmãos, outra afirmação leviana dos inimigos da obra de Deus é a de que somente os levitas podem receber os dízimos e ofertas. Seria um absurdo, meus irmãos, que nos dias de hoje todos os crentes fiéis ao Senhor tivessem que realizar viagens de todas as partes do mundo, periodicamente, até Israel, onde se encontra a tribo de Levi, para entregar os seus dízimos e realizar suas ofertas de amor, apoiando dessa forma ao povo judeu de Israel e desprezando toda a obra de Jesus que segue sendo realizada pelo mundo afora. Seria essa a vontade de Deus? É claro que não. Por uma questão de ordem, Deus deixou essa instrução de entregar os dízimos aos levitas para o povo de Israel, não para nós, numa época em que não existiam pastores espalhados pelo mundo, e os levitas eram os encarregados da guarda e administração do templo. Deus deixa muito claro, meus irmãos, através do profeta Malaquias, qual é o propósito do ofertório: manter a casa e a obra do Senhor. Então estamos todos comprometidos em manter a obra de Deus onde quer que ela se realize, em qualquer parte do mundo, e não apenas em Israel. Portanto, onde houver uma casa do Senhor, tem que haver ali também o dízimo e a oferta. É importante manter a casa de Deus limpa, asseada, com as contas em dia, e a obra do Senhor, de divulgação do Evangelho, em pleno funcionamento. Será que essas pessoas
que tanto condenam o ofertório nas igrejas, teriam coragem de frequentar um templo empoeirado, sujo, e tendo que disputar lugar com insetos e ratos? O mais provável, meus irmãos, é que eles nem mesmo frequentem uma congregação. Observe ainda, meus irmãos, a importância que Deus dá aos dízimos e ofertas, porque não existe outro trecho bíblico em que Deus se permita ser testado, provado pelo homem. E se Deus dá importância ao ofertório, fica claro que nós temos que dar também. Livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Diz a palavra de Deus: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Outra afirmação infundada, meus irmãos, que se ouve pelos meios evangélicos, é de que os dízimos e as ofertas foram abolidos quando Jesus aboliu a lei de Moisés. Aí eu pergunto, o que tem uma coisa a ver com a outra? Já vimos ainda há pouco Jesus incentivando o povo a dizimar e ofertar. Alguém me mostre para que eu me convença qualquer trecho bíblico em que Deus ou Jesus digam: os dízimos e ofertas estão abolidos. Enquanto não me apresentarem ao menos um único trecho com esse teor, para mim, essas pessoas continuam sendo inimigos de Deus, porque estão tentando criar regras e leis que não provêm de Deus para impedir a realização da obra do Senhor. Cuidado, meus irmãos, mantenha a distância dessas pessoas. Esclarecemos, meus irmãos, que os dízimos e ofertas nunca pertenceram à lei, posto que são muito anteriores à lei dada por Deus a Moisés. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, que o primeiro dizimista foi Abraão, e os primeiros ofertantes foram Caim e Abel. Na verdade, Caim tentou ser um ofertante, mas Deus não atentou nem para ele, nem para a oferta dele, mas sim para Abel, que teve a sua pessoa e a sua oferta integralmente aceitos, porque ele sim era um homem de Deus, enquanto que Abel era do maligno. Livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 1, diz a palavra de Deus: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Depois, na 1 de João 3:11, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno,
e matou a seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Curioso, meus irmãos, como essas pessoas alegam que a lei foi abolida somente para justificar o seu egoísmo e o pecado de não querer dizimar, o seu descumprimento da ordem do Senhor. Mas observe como eles continuam obrigando as pessoas a realizar jejuns, vigílias, subida aos montes, batismo nas águas e outros sacrifícios da lei mosaica, que são puro judaísmo, negando o sacrifício único realizado por Jesus em prol da nossa salvação eterna. Aí, nesse caso, a lei continua vigente para eles, mas na hora do ofertório, afirmam que a lei morreu e os dízimos e ofertas também. Deixamos claro, meus irmãos, que a lei foi realmente abolida por Jesus no Novo Testamento. Mas os dízimos e ofertas que nunca pertenceram à lei, nunca foram abolidos, porque a obra de Deus precisa continuar. Meus amados irmãos, creiam na Bíblia, e somente em quem prega de acordo com a Bíblia, sem interpretações maliciosas e tendenciosas, contendo distorções das verdades de Deus para manipular e colocar julgo sobre os irmãos menos esclarecidos. Para isso, meus irmãos, leiam a Bíblia, estudem a Bíblia, amem a Bíblia e rejeitem qualquer coisa que esteja em desacordo com a palavra de Deus. Livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6, diz a palavra do Senhor: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. O que o apóstolo Paulo está dizendo, meus irmãos, nesse trecho, é que não aceitem outro evangelho, diferente daquele que foi pregado por ele. E o evangelho que ele pregava, meus irmãos, era o evangelho da graça de Jesus. E ele ainda acrescenta: seja anátema, que quer dizer, seja maldito quem pregar qualquer coisa diferente do evangelho que ele pregava. Então fica claro também, meus irmãos, que a nossa missão não é pregar a lei de Moisés ou a prática do judaísmo, mas a graça de Jesus. E nós não somos malditos. O verdadeiro cristianismo, o único evangelho capaz de nos conceder a salvação eterna, é a graça de Jesus. Portanto, muita cautela, meus irmãos. Nos dias de hoje, temos entre nós os inimigos da obra de Deus, os falsos profetas, o anticristo e tantos outros, e até mesmo o próprio inimigo das nossas almas, que hoje opera nos filhos da desobediência. Todos eles tentando impedir o ide de Jesus. Não permita, irmão, não permita, irmã, que essas pessoas influenciem a sua vida. Jesus está voltando e, na verdade, já está chegando para julgar a todos nós segundo a obra por cada um realizada. Que nós cumpramos, meus irmãos, sem vacilar, integralmente,
com a nossa missão de divulgar o Evangelho da Graça, o verdadeiro Evangelho, e de contribuir com alegria para a manutenção da casa e da obra de Deus, com os nossos dízimos e as nossas ofertas de amor, para resgatar pessoas e almas das garras do inimigo. Provavelmente você, que hoje é de Deus, de Jesus, foi um dia alcançado pela palavra de Deus, custeada com os dízimos e ofertas de algum irmão fiel, ou de vários. Meus irmãos, que nós sejamos todos encontrados justos e dignos de receber os frutos da tão grande missão realizada, com tanto amor pelo nosso Senhor Jesus em nosso favor, além dos galardões que já estão reservados no céu, exclusivamente para os fiéis ao Senhor. Deus já nos informou que o seu povo foi destruído por falta de conhecimento. Criemos esse hábito sadio de ler a Bíblia todos os dias, porque isso nos fará crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Não abandonemos a congregação, como fazem alguns, mas compreendamos que essa é a vontade de Deus, que o seu povo esteja reunido, louvando e adorando a Ele, em gratidão por tão grande obra por Ele realizada. E ignoremos, meus irmãos, afastemo-nos de Sanbalate, Tobias e Gesem, e de todos que estão militando contra a pessoa e os propósitos do nosso Deus. Glórias a Deus. Fiquemos sempre, meus irmãos, com o nosso Senhor, o nosso Deus Criador, o único Deus verdadeiro, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém.